Foi quando ele morreu, os pilotos ganharam, aí meu pai herdou uma delas. Muito legal, pô. Muito legal. E Tem história aí, então. tem história, Tem. tem história. E aí você parou, como você caiu na truck? Então, o normal seria Pô, eu. e essa é uma que eu quero falar muito. O normal seria eu estar na Stock Car, né? Porque era o mais óbvio, né? Sim. Só que meu pai já tava, meu pai e meu irmão, né? Meu irmão já falou, negativo, Stock Car, não que... Aí depois você pensa, eu falei, pô, se eu ganhar, vão falar que o carro é ladrão, Sim, né? Se eu sim. perder, vão falar que eu sou tão ruim que nem com um carro fora do regulamento eu ganho. É, Então eu tinha que ir para um lugar que não tinha, né? fosse neutro. E que, né, qual categoria na época que você poderia viver assim, poderia ser profissional do automobilismo no Brasil. A Stock Car era a primeira e a Fórmula Truck no passado. Era a Fórmula Truck, é. Era a Fórmula Truck, daí o Edu Homem de Melo, na época, me apresentou pro Aurélio, e o Roberval, com quem depois eu acabei disputando o título ano passado, no finalzinho, acabou me acolhendo para correr em 2005. Ou sete, Não, foi 2005 eu fiz algumas provas. É. Porque 2004 eu saí né, foi a minha última na Dry Rainbow, e depois 2005, nesse ano que eu corri de truck, eu fui para Indianápolis para correr com o Morris Nunn, num carro da Indy. Uhum. Foi uma história que eu guiei bêbado em Indianápolis, que de ressaca, bêbado não. Porque eu ia guiar e não tinha dado certo, e aí eu já ia embora pro aeroporto e eu tava com a minha mulher, e saí com a minha mulher para um lugar que a gente sempre ia quando eu morava lá, falava, vamos num restaurante que era um fundi lá, e tomamos uma garrafa de vinho lá, um monte lá, e tal, dor de cabeça, e me ligaram, falaram, cara, vem para classificar que tem um carro do AJ para classificar, um negócio muito louco, Caralho. parecia... Bom, para resumir que a história é super longa, eu tava meio... e classifiquei o carro, e corri, eu era indo pro Brasil, não fui, e acabei correndo, e o AJ me chamou por causa dessa corrida, eu larguei de último, né, que eles tinham, eu entrei, né, no Bump Day, e cheguei, acho que foi 15º, e aí no ano seguinte ele me chamou para guiar direto, só que eu sabia, assim, tudo que eu não queria, foi muito ruim, mas foi muito bom, porque o AJ era assim, era o carro para não ir. E só que sabe quando você tem aquela história? Eu ainda falei com meu pai, eu falei, cara, eu vou porque eu sei que vai ser meu último ano. Só que eu quero encerrar. Quando 2004, eu tava na esperança de não ser meu último ano. Aí vim pro Brasil, sabe quando você sai meio assim? No final, as últimas provas com o AJ, o carro era tão ruim que eu torcia pra ele quebrar, assim. Quebra. E daí eu desapeguei, foi muito bom pra mim, porque eu desapeguei total. Assim, eu nunca mais fui pros Estados Unidos pensando em guiar, assim, na zero. Aí virou a página, Brasil, acabou, trouxe tudo pra cá. E aí veio a Truck, daí 2007 eu voltei pra Truck e... Foi campeão. Imagina, daí eu voltei, aí o Renato Martins me chamou, porque eu já tinha feito umas corridas com o Roberval, eu tinha ido bem em uma delas que eu tinha ido bem, que eu quase ganhei, cheguei em segundo. E aí ele falou, pô, ô maluco, você vai ficar meio doidão. Ele é meu maluco, você vai ficar aí, não sei o que. Ele tinha acabado de ser campeão em 2006. E eu não queria ver mais carro correndo, nada que rodasse, assim, com rodas, nem kart eu queria ver mais. E aí ele falou, pô, meu caminhão, ele tinha acabado de ser campeão. Pra entrar num carro, pra vencer, vou ganhar a corrida até de carrinho de Veletrol, é legal, né? Aí eu falei, não, a equipe do campeão acho que vale a pena. E aí fui campeão logo no primeiro ano. Que eu tive uma chance de voltar pra Indianápolis, que me chamaram para guiar, só que tinha corrida de Interlagos no mesmo fim de semana, e aí a Volkswagen na época, pô, eu falei, quer saber também, né, já, pô. E aí eu ganhei minha primeira corrida da Truck nesse fim de semana, que era pra estar em Indianápolis. Valeu a pena. Então foi A tudo... males que vem pra... Não, posso falar, a Truck é